Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Para Ler Melhor e hoje nós vamos mergulhar em uma obra-prima do realismo mágico que vai te fazer questionar sobre solidão, destino e principalmente a realidade latino-americana. E eu estou falando de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Mas antes de eu começar a falar sobre o livro, eu quero te pedir para deixar um like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vamos lá! Aqui em 100 Anos de Solidão é narrada a saga da família Buendia, que começa com o casamento do José Arcádio e da Úrsula Iguarã, que são primos. Fugindo de uma maldição, eles resolvem fundar a cidade de Macondo. E a partir de então, o livro começa a narrar a ascensão e a decadência dessa família e da cidade. O romance é um ciclo interminável de repetições. E essas repetições, elas não acontecem só em relação aos nomes, tá? Essas repetições acontecem também em relação às atitudes das pessoas dessa família. Então, a cada nova geração, as pessoas vão cometendo os mesmos erros e enfrentando dramas muito semelhantes. Então aqui, a história é genial pela mistura, né, entre o real e o fantástico, como, por exemplo, elementos sobrenaturais de pessoas levitando, chuvas de flores amarelas, borboletas amarelas, são tratadas com muita naturalidade aqui, sabe? Então, revelando essa magia mesmo, né, do realismo mágico. Para tornar essa resenha mais organizada, eu resolvi dividi-la em tópicos, para poder me aprofundar no que eu considerei mais importante sobre esse livro. Eu já quero começar dizendo que esse livro não é para qualquer um, tá? Tem alguns assuntos polêmicos, tem assuntos desconfortáveis, mas também tem pontos que eu acho que vale a leitura, tá? Então, assim, tópico 1, a desconstrução da história. O romance questiona a ideia de uma história única e incontestável. O episódio do massacre das bananeiras é o exemplo mais marcante. Esse evento fictício se baseia no massacre real de 1928 na Colômbia, onde o exército colombiano reprimiu violentamente a greve dos trabalhadores da United Fruit Company. Na obra, o José Arcádio II é o único sobrevivente desse massacre, que deixa mais de 3.000 mortos. No entanto, esse evento é apagado da memória coletiva da cidade e da história oficial, né, mostrando como os poderosos manipulam e controlam a informação. Através disso, o livro faz uma crítica profunda à forma como as nações, especialmente na América Latina, lidam com seus passados sangrentos, violentos e traumáticos. Muitas vezes esquecendo, negando ou recontando, né, a história de forma a despolitizá-los ou escondê-los, né, sob uma cortina de esquecimento. Outro ponto importante aqui, sobre as guerras civis e a desilusão política. O personagem do coronel Aureliano Buendia e suas 32 guerras perdidas, né, são uma das maiores alegorias políticas, porque a sua figura representa os líderes e os conflitos que marcaram a Colômbia no final do século XIX, especialmente a rivalidade entre os partidos liberal e conservador. As guerras do coronel se repetem de uma forma cíclica e fútil, né, mostrando a desilusão com a luta armada. Né? Então, assim, ele luta por ideais de justiça e liberdade, mas gradualmente ele percebe que a guerra não leva a lugar nenhum e que civis estão morrendo e apenas vai gerando mais morte e violência. Né? Então a solidão que o assombra é em grande parte a solidão de um líder que se sacrifica por uma causa que no fim das contas vai se tornando vazia. Ou melhor, vai se mostrando vazia. Então, o coronel Aureliano Buendia, ele se torna um símbolo dessa impotência política, porque ele se isola na sua oficina fabricando peixinhos de ouro, como se buscasse uma paz interna, né, que a política e a guerra não trouxeram. Então, a sua jornada questiona, né, se a história é realmente feita de progresso ou se é apenas uma repetição de erros e violência, né, um ciclo vicioso de ambições e tragédias. O esquecimento como maldição. Esse episódio aqui, ele é muito interessante porque essa peste da insônia chega a Macondo de forma silenciosa e gradual.
né? E os seus efeitos vão muito além de simplesmente não conseguir dormir, né? Inicialmente, a peste ela causa uma insônia generalizada, mas o perigo real não é esse, é que à medida que o tempo passa, as pessoas começam a esquecer os nomes das coisas, as funções das coisas, e elas esquecem até mesmo quem são as pessoas, o parentesco que elas têm. Então, os personagens eles recorrem ao método, né, de etiquetar tudo, nomear tudo e escrever qual é a função de cada coisa, né, numa tentativa desesperada de manter o mínimo daquela história e daquela memória, né? Então, a peste da insônia é uma alegoria para a perda da nossa memória histórica e cultural, né? Ela questiona o que é que nós somos sem as nossas lembranças, né? E como a identidade de um povo se desintegra quando o seu passado é apagado, né? Então, a cura para essa peste no livro, né, só chega com a invenção do cigano Melquíades, né, que ele faz ali uma poção mágica que traz de volta a memória para todos, né? Mostrando que como a memória é importante, né, para a nossa existência. Além disso, né, a incapacidade de recordar a própria vida e a história da família e da comunidade intensifica essa solidão de cada personagem. É, né? Um tema que é muito recorrente aqui no livro inteiro. A solidão como destino inevitável. Eu estava pensando nesse livro aqui, quem é o verdadeiro protagonista? Né? E para mim, o protagonista desse livro é a solidão. Porque a solidão é o fio condutor que não apenas perpassa a trajetória de todos os membros da família Buendia, mas é uma maldição inevitável. Então, é muito mais do que a falta de companhia. É um destino fatalista que se manifesta de forma destrutiva. O livro questiona o tempo todo a capacidade humana de estabelecer conexões profundas e verdadeiras. Porque, assim, mesmo que os personagens se amem, se casem, tenham filhos, eles ainda permanecem isolados, né? Eles parecem muito sozinhos. Então, assim, é um amor que ele não consegue romper o ciclo de infelicidade e desilusão. E a repetição de erros é uma constante nessa história. Então, aqui, a solidão é uma força que impede, né, o crescimento pessoal e condena os Buendia a uma vida de repetição e fracasso. Então, a manifestação dessa solidão é vista de diferentes formas. Quando o José Arcádio se entrega, né, a uma busca obsessiva por invenções e conhecimento, o isola da família. A sua loucura atinge o auge quando ele descobre, né, enfim, quando ele se convence de que o tempo é cíclico e todos os dias são iguais. Então, ele tenta provar, né, a sua teoria e com isso ele destrói a própria casa, ele tem um surto e é assim que ele é amarrado lá na castanheira. Né? Então, essa obsessão é uma metáfora para a sua solidão. Né? E essa busca, né, alucinada por esse conhecimento absoluto que vai distanciando esse homem cada vez mais do mundo real e da sua família. Religião e fé. Aqui a religião é apresentada de forma muito complexa e às vezes até crítica, porque a obra destaca a constante tensão entre a fé genuína e popular dos habitantes de Macondo e a rigidez da Igreja Católica. Porque logo no início da história, a ausência de uma igreja em Macondo é justificada pelo próprio José Arcádio de que eles são um povo laico. Né? Então, essa atitude reflete uma ideia de independência e de autonomia da comunidade em relação às normas estabelecidas pela igreja. A fé dos moradores se manifesta de outras formas, né? Como, por exemplo, nas crenças populares, mostrando que a religiosidade é uma parte inseparável da cultura local, mas não é necessariamente da doutrina formal. Né? Então, o livro ele vai questionando o papel e a influência da igreja, sugerindo que a espiritualidade é algo muito mais íntimo e pessoal do que uma instituição de poder, sabe? Do que uma instituição pode oferecer. E isso aparece na personagem Fernanda Del Carpio, porque ela chega a Macondo com ares de nobreza, uma educação formal, tem uma formação religiosa, né? Então, assim, ela representa essa tradição e essa rigidez da Igreja Católica. Né? Então, ela chega ali em total contraste, né, com a espontaneidade e com o realismo mágico da cidade.
Então, a Fernanda, ela traz para a casa dos Buendia uma ordem opressora, né, impondo uma série de regras, de horários e costumes que não existiam antes. Ela se torna a personificação de uma invasão externa, né, que aos poucos vai descaracterizando Macondo. Então, a sua presença na casa, ela é um microcosmo, né, do que acontece na cidade. Então, é assim, a chegada do mundo civilizado com as suas convenções e sua rigidez moral. Então, além dessa visão de mundo antiquada que a Fernanda traz, ela é responsável por intensificar a solidão e o isolamento da família. Porque a sua rigidez a impede de aceitar, né, o amor de seus filhos e de compreender a natureza de seus familiares. Então, assim, a Fernanda, ela acaba sendo a voz da repressão, dos tabus e da moralidade imposta, que no final apenas contribui, né, para o declínio e a decadência da família Buendia. O peso da história nas mãos femininas. A Úrsula, que é a matriarca da família, é o exemplo de uma mulher que sustenta a estrutura e a sanidade da casa. Porque ela não apenas se une ao José Arcádio para formar Macondo, mas ela se torna o pilar, né, dessa família por mais de 100 anos. Então, enquanto o José Arcádio se entrega, né, às invenções e o filho, né, o coronel Aureliano Buendia, se afunda na guerra, a Úrsula que trabalha ali para sustentar a família, né? E ela tenta manter a ordem da casa, e enfim, tenta manter aquela casa funcionando. Essa força e esse pragmatismo são a única barreira, né, contra o caos e a anarquia que a família parece destinada a viver. Então, a Úrsula parece ser a única personagem sã dessa família, né? Então, eu ouso até dizer que a casa dos Buendia se aproxima assim de um matriarcado silencioso, porque o livro sugere que, embora os homens sejam, né, os protagonistas da história pública de Macondo, são as mulheres que, nos bastidores, lidam com as consequências, protegem a memória, criam as crianças, né, e tentam, de forma muitas vezes trágica, manter viva a família contra essa maré de destruição. Então, né, para mim, assim, a Úrsula é a minha personagem favorita, porque desde o início eu via que ela era o que mantinha todo mundo de pé, sabe? Ela é a base que mantém todo mundo em pé. Temas polêmicos. Eu já vi algumas resenhas de 100 Anos de Solidão e eu vi muitas resenhas negativas sobre esse livro justamente por conta dos temas polêmicos. E aqui, gente, para quem não leu o livro ainda, o tema do incesto é recorrente e assim, aparece com muita frequência nesse livro, né? E é também o símbolo de autodestruição dessa família, porque o incesto aqui não é apenas uma transgressão moral, mas é a manifestação do destino inevitável do qual a família não consegue escapar. Então, assim, o incesto ele acontece em várias gerações, tá? Ele aparece primeiro com o José Arcádio e a Úrsula, que são primos. Depois, o José Arcádio, que é o filho dos dois, e a sua irmã adotiva Rebeca. Mais na frente, você tem ali uma relação entre o Aureliano José e a tia, Amaranta. Então, assim, o incesto que sela o destino da família é a relação entre Aureliano Buendia e a tia, né, no caso, Amaranta Úrsula. Embora a paixão deles pareça ser a mais sincera do livro, resulta no nascimento de uma criança com rabo de porco. E é a concretização física, né, da maldição que assombrou a família por gerações. Então, esse ato não é apenas o fim da família, né, mas é também o ponto final de uma história que, em busca por amor e felicidade, acabou se tornando sua própria ruína. Este é um tema que é incômodo, me deixou desconfortável, tá? E não foi o que mais me incomodou, porque para mim o que mais incomodou foi a outra polêmica, né? Que é a relação entre o Aureliano Buendia e a Remédios. Por quê? Porque a narrativa descreve o relacionamento quando Aureliano é um adolescente e a Remédios tem 9 anos, né? Então, basicamente, ele viu a Remédios, se interessou por ela, só que ela tinha 9 anos de idade na época. E aí, como ela ainda estava na pré-puberdade,
foi feita uma conversa ali para que eles se casassem quando ela já estivesse na puberdade, né? Então, meio que eles se casaram ali quando ela tinha 12 anos e ele já deveria ser o que a gente chama hoje de maior de idade, né? Então, esse casamento que, aos olhos da família e da comunidade, é visto como algo natural, me incomodou, sim, me deu, né, um mal-estar, de certa forma, me deixou desconfortável. E justamente pelo livro apresentar essa relação sem nenhum julgamento moral explícito, me fez refletir sobre essas diferentes normas sociais e temporais que regem o que é aceitável ou não. E aqui eu quero reafirmar para vocês que sim, me deixou desconfortável, sim, eu acho absurdo, acho asqueroso, acho completamente reprovável mesmo, né, um relacionamento desse, porque para mim não é relacionamento, para mim isso é abuso de poder. Me incomodou, eu até fiquei um tempo assim sem ler o livro por conta disso, porque realmente me incomodou muito, me chocou muito. Mas eu continuei a leitura porque eu tinha muita curiosidade para saber sobre todo o resto da história, porque o relacionamento dos dois ali é um dos relacionamentos que está no livro, mas o livro não é única e exclusivamente sobre isso, né? Então, por isso que eu continuei a leitura, mas eu entendo quem se incomoda a ponto de não continuar lendo o livro. Eu entendo e eu acho que absolutamente é legítimo. Um outro ponto aqui que me incomodou foi a rivalidade feminina entre a Rebeca e a Amaranta, porque a disputa entre as duas por causa do Pietro, né, é movida pela inveja e pelo ciúme, mas na verdade essa rivalidade já existia bem antes dele, né? Ele foi só o que colaborou para as coisas escalarem, mas já existia antes, né? E essa rivalidade destrói a felicidade das duas, né? E as condenam a vida de amargura e solidão também, né? Então, assim, essa rivalidade é completamente destrutiva, completamente. A natureza como reflexo do destino da família Buendia. A natureza aqui em Macondo, ela não é só um cenário, mas ela é um reflexo direto do destino da família Buendia. Então, assim, o que acontece na família reflete no ambiente e vice-versa, criando uma relação de interdependência. Por exemplo, a relação entre a família Buendia e a natureza é marcada por muitos eventos fantásticos que simbolizam os altos e baixos dessa família. Então, assim, nós temos o episódio da chuva, que dura 4 anos, e ela começa após o massacre das bananeiras e simboliza o quê? O luto, a decadência e o isolamento que se abatem sobre Macondo e seus habitantes. Quando a chuva para, o declínio final da cidade é assim, iminente. Então, a selva que cresce em Macondo também tem um papel importante, porque ela representa o caos e é algo que não pode ser controlado, né? Então, no final, quando Macondo entra, né, em sua fase de decadência, a vegetação invade a cidade, cobre as casas e as ruas, né, como se a natureza estivesse retomando o que lhe pertence, apagando a história da família Buendia. E por fim, o vento final, né, o furacão que arrasta Macondo para o esquecimento. É um dos momentos mais icônicos da obra. E a natureza, personificada nesse vento, cumpre o destino profético de que a cidade e a história da família Buendia desapareceriam para sempre. Né? E como a concretização de todas essas maldições, a anomalia física do rabo de porco. Né? Então, assim, não é por acaso que o último Aureliano nasce com rabo de porco, né? Mostrando que esses erros da família se manifestam de forma grotesca também no mundo natural. Inclusive, a última frase desse livro é belíssima, gente. A última frase do livro diz o seguinte: porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda chance sobre a terra. Tem alguns mistérios que o livro deixa em aberto. Quem é o Melquíades? Porque, assim, eu sei que ele é um alquimista, um cigano, um profeta, um viajante que sobreviveu, né, a inúmeras pragas e que, de alguma forma, não explicada também, ele existe meio que fora do tempo, né? Então, assim, a origem do seu conhecimento e a razão da sua conexão com a família Buendia, a ponto de registrar, né, a saga da família nesses pergaminhos, são um enigma até hoje. Então, assim, o Melquíades, ele representa a sabedoria e a fatalidade de um destino que já está escrito,
mas na real a gente não sabe exatamente quem ele é. Um outro ponto é o ciclo do tempo, porque o livro é marcado por uma repetição cíclica de eventos e nomes, né? Então, assim, nós temos os aurelianos, que são introspectivos e solitários, enquanto os José Arcádios são mais impulsivos, né? Então, as guerras, as tragédias e as paixões se repetem de forma quase idêntica, né, em diferentes gerações. E a obra, apesar de ela tender para explicar que essa repetição é uma maldição, né? Não fica muito claro se isso realmente é uma maldição mesmo ou é uma característica inerente à vida em Macondo. A origem da maldição do rabo de porco, né? A maldição que o incesto resultaria em um filho com rabo de porco é a principal fonte do medo de Úrsula, ou seja, esse papo já vem desde a primeira geração. Só que a obra nunca explica de onde veio essa lenda, né? De onde veio essa história e por que ela se torna uma realidade que se impõe. Os limites entre o real e o fantástico, né? Então, assim, esse livro está repleto de eventos que desafiam a realidade, né? Por exemplo, a ascensão de remédios à Bela ao céu, a chuva de flores amarelas, a peste de insônia. O livro, ele não tenta explicar esses fenômenos. Então, assim, as coisas acontecem, e é isso aí, numa lógica própria. Então, o fantástico e o cotidiano se misturam de uma maneira tão natural, tão comum, e que os personagens não questionam isso em nenhum momento, né? Então, isso meio que força o leitor, né, a aceitar essa lógica, né? E deixar a razão de lado, para que o livro funcione. Né? O outro mistério, que talvez seja um mistério mais, enfim, falado, é o da morte de José Arcádio, né? Porque ele é encontrado morto após um tiro ser ouvido, mas o assassinato nunca foi de fato concluído, né? Nunca foi resolvido. E a causa da morte permanece um mistério. Então, por exemplo, o evento é um exemplo, né, do realismo mágico, porque o fio de sangue, em vez de escorrer e percorrer um caminho reto pelas ruas, ele vai até os pés da Úrsula, né? Que no caso é a mãe dele. Então, esse rastro de sangue simboliza o laço inquebrável entre mãe e filho, provando que a conexão familiar transcende a própria morte, né? Então, essa cena, mais uma vez, reforça que a família Buendia é regida por forças que desafiam a lógica. Minha experiência de leitura. A minha experiência com 100 Anos de Solidão foi ao mesmo tempo cansativa e fascinante. Porque de início eu confesso que eu me senti sobrecarregada. O livro, ele é muito cansativo, com frases longas e uma quantidade imensa de personagens, muitos deles com os mesmos nomes. Isso exigiu uma constante atenção à árvore genealógica dos Buendia. Inclusive, essa árvore genealógica, ela já aparece logo aqui no início do livro. E a leitura, ela ganhou vida para mim, porque eu fui acompanhando a série da Netflix. Então eu vou até deixar aqui nos comentários como é que eu fiz meio que esse cronograma de leitura junto com a série. E isso me ajudou a visualizar os personagens e até imergir mais nas cenas, sabe? Eu acho que esse foi um grande fator de sucesso para minha leitura e para minha experiência como um todo, né? Como eu comentei com vocês, os temas polêmicos do livro me deixaram desconfortável, né? O Gabriel Garcia Marques trata esses temas aqui de uma forma que é difícil de digerir, porque ele trata com muita normalidade, e eu tive que me esforçar para entender que a narrativa os apresenta como parte de um universo com suas próprias regras, sabe? Moldadas pelo isolamento e pelo tempo. Mas, assim, são assuntos que me deixaram desconfortável. No entanto, a leitura se tornou muito maior quando eu comecei a pesquisar sobre os fatos históricos mencionados no livro, né? Ao descobrir que o massacre das bananeiras e as guerras civis eram referências a eventos reais da história da Colômbia, o livro ganhou profundidade. Então, assim, a história da família deixou de ser apenas uma ficção e se tornou uma alegoria, né, para a história e a solidão da América Latina. Então, essa pesquisa me fez apreciar a genialidade da obra e a forma como o autor mistura o real com o mágico para nos contar uma verdade histórica. Então, assim, se você não leu esse livro ainda e está pensando em ler, eu vou te dar alguns conselhos. Primeiro,
Olha o cronograma que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para você ir lendo e em paralelo assistindo a série da Netflix. Segunda coisa, pesquise sobre os fatos históricos que são apresentados no livro, porque isso vai te dar muito mais propriedade e muito mais repertório para entender a história. Terceira coisa, não se atenha tanto a quem é filho de quem é casado com quem, sabe? Porque isso é algo que com o tempo você vai pegando, assim, você vai absorvendo. E no final das contas, nem é tão importante assim. Porque o que você precisa entender é quais decisões levaram o personagem para aquele final, sabe? Então, não se atenha a isso, não se atenha a essa confusão de nomes, enfim, essa repetição toda. E eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você pretende ler, enfim, o que é que você achou desse livro, se você assistiu a série da Netflix, se você achou fiel ao livro, se você gostou, se você não gostou. Enfim, me conta que eu quero saber. Deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!